Pensa num único documento, uma lista de ideias que conseguiu rachar um império de 1000 anos. Hoje, a gente vai mergulhar na história da Reforma Protestante. Uma revolução que não só dividiu a Igreja, mas, olha, redesenhou o mapa da Europa e mudou para sempre a nossa relação com a fé e com o poder. Vamos começar com uma pergunta que hoje parece até meio estranha, mas que no século XVI foi uma verdadeira bomba. Dá para comprar o perdão? Essa questão moral foi o estopim de uma crise que simplesmente abalou os alicerces de uma das instituições mais poderosas da história. Então, para a gente entender como essa explosão aconteceu, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas rachaduras que já existiam na base de tudo. A Igreja Católica, ali no finalzinho da Idade Média, já estava enfrentando uma crise bem séria de credibilidade e de autoridade. O cenário era bem complicado, sabe? Do lado de dentro, a corrupção rolava solta, com venda de cargos e tudo mais. E do lado de fora, a igreja estava sendo pressionada por todo lado. Tinha os pensadores humanistas criticando as práticas e, ao mesmo tempo, os reis cada vez mais fortes de olho nas riquezas da igreja. Cada um desses pontos era uma faísca esperando para acender um barril de pólvora. E o que foi que finalmente acendeu o pavio? As tais das indulgências. A ideia era até que simples. Pague uma quantia para a igreja e, em troca, seu tempo no purgatório diminuiria. Só que na prática isso virou uma campanha de arrecadação gigante para financiar obras enormes, como a Basílica de São Pedro. Para o povo, a mensagem que ficava era bem clara e bem perturbadora. A salvação estava à venda. É bem no meio desse cenário de crise que aparece a nossa figura central, Martinho Lutero. Um monge, professor, um sujeito atormentado com a própria salvação e que estava prestes a desafiar a instituição mais poderosa do mundo. E tudo começou com esse número aqui, 95. Em 1517, Lutero foi lá e pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. A intenção dele, a princípio, era só chamar a galera para um debate acadêmico, sabe, sobre as indulgências. Só que ele não contava com uma tecnologia que era novidade na época e que mudou tudo: a imprensa. As ideias dele se espalharam como fogo e a Europa nunca mais foi a mesma. E aqui está o coração da coisa, a ideia central de Lutero que virou o jogo. Para ele era o seguinte: a salvação não se compra, não se conquista com boas ações. Ela é um presente de Deus, um presente gratuito que qualquer pessoa pode receber simplesmente por ter fé. Uma ideia tão simples, mas tão revolucionária que atacava em cheio a base do poder, tanto financeiro quanto espiritual, da igreja. O pensamento de Lutero se apoiava em 3 pilares. 3 ideias revolucionárias. A primeira, sola fide, ou seja, a salvação vem somente pela fé. A segunda, sola scriptura, que quer dizer que a Bíblia, e não a Igreja ou o Papa, é a autoridade máxima, somente a Escritura. E por último, o sacerdócio universal, a ideia de que todo mundo que tem fé pode falar direto com Deus sem precisar de um padre no meio do caminho. Juntas, essas ideias simplesmente desmontavam séculos de tradição. Bom, essa faísca do Lutero não demorou nada para virar um incêndio. As ideias dele inspiraram um monte de outros reformadores pela Europa, que foram adaptando e até expandindo os conceitos. Isso acabou levando à formação de várias novas igrejas, cada uma com um jeito um pouco diferente de interpretar a fé cristã. Um dos reformadores mais importantes que apareceram foi João Calvino, lá na Suíça. Se o foco de Lutero era a fé, Calvino trouxe uma ideia ainda mais forte e polêmica, a da predestinação. A crença de que Deus, antes de tudo existir, já tinha escolhido quem ia ser salvo e quem não ia. E em Genebra ele tentou colocar isso em prática, criando um governo baseado nas leis da religião, uma teocracia. Agora, lá na Inglaterra, a história foi completamente diferente. A reforma inglesa não começou por causa de uma briga de ideias, mas sim pela causa do desejo de um rei, Henrique VIII, de se divorciar. Como o Papa não autorizou o divórcio dele, o que ele fez? Simplesmente rompeu com Roma e se declarou o novo chefe da Igreja da Inglaterra. Foi uma reforma movida pelo poder, não pela fé. Claro que a Igreja Católica, vendo milhões de fiéis indo embora, não ia ficar parada. A resposta veio com força, num movimento que a gente conhece como Contra-Reforma. O objetivo era duplo. Primeiro, consertar os problemas internos. Segundo, lutar com tudo contra o avanço do protestantismo. E o coração dessa resposta foi o Concílio de Trento, uma reunião gigantesca que durou quase 20 anos. A estratégia foi interessante. Por um lado, a igreja bateu o pé, reafirmando as doutrinas que os protestantes mais atacavam, como a ideia de que as boas obras também salvam. Mas, por outro, ela fez reformas internas importantíssimas, como finalmente proibir a venda de indulgências e criar os seminários para educar melhor os padres.
E para colocar esse plano em prática, a Igreja usou algumas ferramentas bem poderosas. A Companhia de Jesus, os jesuítas, funcionaram como uma tropa de elite do Papa, com foco total em educação e missões. A Inquisição foi reativada para caçar quem era considerado herege. E ainda criaram o Índex dos Livros Proibidos, uma lista para censurar e queimar qualquer ideia que ameaçasse a fé católica. E o resultado de toda essa confusão, de toda essa briga, foi uma transformação profunda e permanente. A Reforma e a Contra-Reforma não mudaram só a religião. Elas transformaram a política, a sociedade e a cultura do Ocidente de um jeito que a gente sente até hoje. O resultado mais visível, de cara, foi que a unidade religiosa da Europa se quebrou em 1000 pedaços. Onde antes existia uma única igreja mandando em tudo, agora tinha um mosaico de religiões. Católicos, luteranos, calvinistas, anglicanos. A cristandade ocidental estava para sempre dividida. Mas o legado vai muito além da religião. Essa divisão causou séculos de guerras terríveis na Europa. Na política, ao enfraquecer o poder do Papa, a reforma acabou fortalecendo os reis e os estados nacionais que a gente conhece hoje. E na sociedade, a ideia de que todos deveriam ler a Bíblia deu um impulso enorme para a alfabetização. E talvez o mais profundo de tudo, nasceu ali uma nova ideia da importância da consciência de cada um como guia moral e espiritual. Isso tudo leva a gente a uma última reflexão. A reforma começou como um movimento para purificar a fé, mas, ao desafiar uma autoridade que parecia absoluta, ela acabou valorizando o próprio ato de questionar. Então fica a pergunta: qual foi o maior legado de tudo isso? A renovação da fé cristã ou o nascimento da liberdade de consciência? Essa liberdade de questionar que moldou o nosso mundo moderno? É uma pergunta que continua ecoando até hoje.